Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 18 de agosto. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. Dificilmente um rico entrará no reino do céu. E nós, que deixamos tudo? Para que um rico possa entrar no céu, ele deve se tornar pobre, partilhar tudo o que tem. Isso é humanamente impossível, mas não é impossível para Deus e para quem se abandona à sua graça. Assim continua a meditação sobre o trecho do jovem rico. Quem tudo deixa para seguir Jesus, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna, que tanto aquele jovem almejava. O único modo para realizar totalmente a nossa vida é perdê-la por Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Frequentemente meditamos sobre a nossa vocação à pobreza, mas desta vez o faremos utilizando o Catecismo da Igreja e tentando ver o que diz a respeito da ajuda aos pobres. É algo muito bonito e claro, que podemos utilizar como reflexão desse dia para aprofundar o texto que a liturgia hoje nos propõe. Meditaremos os pontos 2443 para frente. Deus abençoa os que ajudam os pobres e reprova os que deles se afastam. Dá a quem te pede, não voltes as costas a quem pretende pedir-te emprestado. Recebestes gratuitamente, pois dai também gratuitamente. É pelo que tiverem feito pelos pobres que Jesus reconhecerá os seus eleitos. Quando a boa nova é anunciada aos pobres, é sinal de que Cristo está presente. O amor da Igreja pelos pobres faz parte da sua constante tradição. Este amor se inspira ao Evangelho das Bem-aventuranças, se inspira na pobreza de Jesus e na sua atenção aos pobres. O amor aos pobres é mesmo um dos motivos do dever de trabalhar para poder fazer o bem, socorrendo os necessitados, como fala a carta aos Efésios. E não se estende somente à pobreza material, mas também às numerosas formas de pobreza cultural e religiosa. E podemos acrescentar nós, em concreto significa que quem tem força e inteligência para trabalhar não recebeu estes dons de Deus para enriquecer, mas para ajudar os outros.
Uma pessoa que recebeu de Deus o dom de empreendedora, e isso é algo tão difícil e muito precioso, junto a esse dom recebeu também o dever de pastorear seus empregados, ou seja, ser um pai para eles. Deus não deu o dom para ele fazer dinheiro, mas para fazer irmãos. Este é o modo cristão de ver as coisas. Parágrafo 2445. O amor dos pobres é incompatível com o amor imoderado das riquezas, ou com o uso egoísta das mesmas. E agora, ó ricos, chorai em altos brados, por causa das desgraças que virão sobre vós. As vossas riquezas estão podres, e as vossas vestes roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata enferrujaram-se, e a sua ferrugem servirá de testemunho contra vós, e devorará a vossa carne como fogo. Entesourastes afinal para os vossos últimos dias. Olhai que o salário que não pagastes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos está a clamar. E os clamores dos ceifeiros chegaram aos ouvidos do Senhor do Universo. Tendes vivido na terra entregues ao luxo e aos prazeres, cevando assim os vossos apetites para o dia da matança. Condenastes e destes a morte ao inocente, e Deus não vai opor-se? São João Crisóstomo lembra com vigor: não fazer os pobres participar dos seus próprios bens é roubá-los e tirar-lhes a vida. Não são nossos, mas são deles os bens que trancamos e acorrentamos. Sejam satisfeitas, antes de mais nada, as exigências da justiça, e não se ofereça como dom da caridade aquilo que é devido a título de justiça. Quando damos aos indigentes o que lhes é necessário, não lhes ofertamos o que é nosso. Estamos nos limitando a lhes restituir o que lhes pertence. Mais do que praticar uma obra de misericórdia, estamos cumprindo um dever de justiça. É forte e terrível esta frase de São João Crisóstomo. E o Catecismo continua no número 2447, falando das obras de misericórdia. O Catecismo diz: as obras de misericórdia são as ações caridosas pelas quais vamos em ajuda ao nosso próximo, nas suas necessidades corporais e espirituais. Instruir, aconselhar, consolar, confortar são obras de misericórdia espirituais, como perdoar e suportar com paciência. As obras de misericórdia corporais consistem, nomeadamente, em dar de comer a quem tem fome, acolher os sem-teto, vestir os nus, visitar os doentes e os presos, sepultar os mortos. Entre estes gestos, a esmola dada aos pobres é um dos principais testemunhos da caridade fraterna e também uma prática de justiça que agrada a Deus. Quem tem 2 túnicas reparta com quem não tem nenhuma, e quem tem mantimentos faça o mesmo, como encontramos em Lucas 3:11. Dai antes de esmola do que possuís, e tudo ficará para vós limpo. Lucas 11:41. Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e precisarem do alimento cotidiano, e um de vós lhe disser: ide em paz, tratai de vos aquecer e matar a fome, mas não lhes der o que é necessário para o corpo, de que isso lhe aproveitará? Assim fala Tiago no capítulo 2, versículos de 15 a 16. Parágrafo 2448. Sob as suas múltiplas formas, indigência material, opressão injusta, doenças físicas e psíquicas, e finalmente a morte, a miséria humana é o sinal manifesto da condição congênita de fraqueza em que o homem se encontra desde o primeiro pecado e da necessidade que tem de salvação. Foi por isso
que ela atraiu a compaixão de Cristo Salvador, que quis tomá-la sobre si e identificar-se com os mais pequenos de entre os seus irmãos. É por isso os que se sentem acabrunhados por ela são objeto de um amor preferencial por parte da Igreja, que desde o princípio, apesar das falhas de muitos dos seus membros, nunca deixou de trabalhar para aliviá-los, defendê-los e libertá-los. Fê-lo através de inúmeras obras de beneficência que continuam indispensáveis sempre e em toda parte. Desde o Antigo Testamento, toda espécie de medidas jurídicas, ano de remissão, cancelamento dos empréstimos a juros e retenção de um penhor, obrigação do dízimo, pagamento cotidiano de justo salário, direito de apanhar os restos da vindima e da ceifa, são uma resposta à exortação do Deuteronômio. Nunca faltarão os pobres na terra. Por isso, faço-te esta recomendação. Abre a mão para o teu irmão, para o pobre necessitado que estiver na tua terra. Isso é o que encontramos em Deuteronômio 15:1. Nunca faltarão pobres sobre a terra. Abre a tua mão para eles, para os necessitados. E Jesus faz sua esta palavra: pobres sempre os haveis de ter convosco. A mim nem sempre me tereis. Com isto não faz caducar a força dos oráculos antigos, mas convida-nos a reconhecer a sua presença na pessoa dos pobres, que são seus irmãos. No dia em que a sua mãe a repreendeu por manter em sua casa pobres e doentes, Santa Rosa de Lima respondeu-lhe: quando servimos os pobres e os doentes, é a Jesus que servimos. Não devemos cansar-nos de ajudar o nosso próximo, porque nele servimos a Jesus. Essas profundas reflexões, irmãos, do Catecismo da Igreja nos ajudam a entender melhor o trecho de hoje que agora vamos reler juntos. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Podemos parar um minuto para sublinhar e anotar as frases do texto ou da meditação que mais nos atingem.
Vamos nesse momento escolher um propósito que nos ajude a dar um passo na partilha, como falamos. Será que estou dando o dízimo? Estou apadrinhando uma criança do Haiti que tanto precisa? Como grupo de evangelização, estamos ajudando uma casa de acolhida dos irmãos de rua? E como casa de acolhida, será que estamos ajudando as casas que têm mais dificuldade? Enfim, estou amando o pobre que Deus me coloca diante dos olhos, recortando parte do que é meu? Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem como podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Dificilmente um rico entrará no reino do céu. Paz e alegria a todos. Vamos partilhar para entrar no céu. Paz e alegria a todos. Encontrar-te no pobre, jogado no chão, sem carinho e sem amor, preso na solidão. São teus sofrimentos, ó Cristo Senhor, que se fez pobre, morreu numa cruz, só por amor, só por amor, por amor, por amor.
por amor.